Olá! Seja bem-vindo à Atitude Global Church. Nós somos o campus digital da Igreja Batista Atitude e temos o objetivo de alcançar as nações. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Contribua para que esse trabalho avance e alcance mais vidas. Vamos deixar a seguir o QR Code, a chave Pix e os dados bancários para a transferência. Todo mundo que diz que crê em Deus, de alguma maneira, conta com Deus. A gente diz assim: que Deus me abençoe, que assim seja, que Deus se revele, que o Senhor se manifeste. São frases comuns para a gente que diz acreditar em Deus. Às vezes, a gente nem vive uma vida coerente com essa crença. Há muitas pessoas que não vivem realmente uma vida de quem quer mais de Deus, de quem quer viver para Deus. Diz que acredita em Deus, até acredita mesmo, mas vive muito no foco da sua vida, nos seus objetivos, nos seus propósitos. E aquilo que Deus espera da pessoa, ela não está muito preocupada em entender às vezes, mas tem expectativa de que Deus o abençoe, ele conta com Deus. E existem até os ateus, que de alguma maneira também contam com Deus, porque tem gente que fala assim: se é ateu, sou, graças a Deus, né? Então ele mesmo fica confuso, né? E aí, você conseguiu, graças a Deus. Você não é ateu? É mesmo, eu sou ateu, né? Agora que eu lembrei. E o ateu revela muito do que ele entende de Deus, sabe em que momento? Quando acontece uma tragédia. Por exemplo, quando as torres gêmeas foram derrubadas pelos aviões dos terroristas, muita gente que se diz ateu perguntou: onde é que estava Deus? Tem ateu perguntando, diante de dezenas de bebês que foram degolados agora, onde é que estava Deus? E para tristeza minha, às vezes dá vontade de perguntar onde está Deus, quando a gente vê tanta maldade de gente que apoia terrorismo. Um país
que era conhecido como o país do futebol e do samba, ou seja, a gente quer jogar bola e sambar com todo mundo, é assim que o pessoal via a gente no mundo, e agora eles olham para cá e vê alguns partidos, e vê algumas organizações apoiando, dizendo, estamos 1000% com quem degola criança e estupra mulheres. É uma tristeza, é difícil de acreditar. Nunca imaginei que no meu país teria tamanha insanidade quanto vemos nesses dias. Mas até o ateu, de alguma maneira, quando ele vê uma coisa errada e fala, onde é que está Deus, ele está dizendo, ó, nós contamos com Deus, mesmo ele sendo ateu. Agora, nós contamos com Deus, a boa pergunta é, e Deus não conta com a gente não? Você já parou para pensar que Deus também conta com você? E isso é muito fácil de entender. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, o jardim do Éden se chamava Éden, ou seja, jardim de delícias. E Deus colocou lá água cristalina, colocou frutos, colocou uma paisagem maravilhosa, e eu não sei se você gosta, mas eu adoro animais. Deus colocou o homem em convivência com os animais, que coisa maravilhosa. Eu sou domador, né? Domador recentemente, né? Quem não vê meu Instagram não entendeu nada, né? Fica sem rir, olha meu Instagram que você vai entender. Então, gente, Deus coloca Adão e Eva num paraíso, se relacionando com os animais, frutos, água, vegetação, que lugar maneiro. Mas Deus disse para eles assim, vocês não vão ficar só de bobeira não, vocês vão agora dar nome a cada animal, vocês vão organizar isso aqui, e mais que isso, vocês vão se multiplicar e encher a terra. O que Deus queria? Deus queria que a terra se enchesse de gente que vivesse com ele o que Adão e Eva viviam. E o que Adão e Eva viviam com ele? Todo dia se encontravam. Deus quer gente que se encontra com ele todo dia. Todo dia Deus visitava Adão e Eva. Mas aí o pecado entrou no mundo, interrompeu esse encontro, interrompeu esse relacionamento, atrapalhou esse processo. E aí Deus se fez homem, veio ao mundo, morreu numa cruz por nós, e agora a gente tem que apresentar Jesus, porque Jesus é a ponte que leva o homem a Deus novamente. Sem Jesus, sozinho a gente não chega lá. É por ele, é pelo sacrifício dele na cruz, que nós temos acesso a Deus. Então, o projeto é o mesmo. Deus quer um povo que encontre com ele todo dia. Só que antes era automático, agora precisa de Jesus. Porque o homem sozinho não consegue, ele pecou, ele se distanciou de Deus, ele usou o seu livre-arbítrio para viver uma vida longe de Deus. Quem entendeu, amém? O projeto é o mesmo, ou seja, se agora tem que apresentar Jesus para a humanidade conhecer a Deus e viver com Deus, significa que Deus também conta com você. Deus conta com a sua vida, e Deus conta ainda mais pelo momento que a gente vive. Que momento trágico nós vivemos hoje. Os casamentos são relações tão momentâneas, as pessoas já casam, parece que estão abrindo uma empresa limitada, definindo cotas, né? Porque se der errado, a gente já sabe qual é o percentual de cada um, sim ou não? Os jovens usando todo tipo de droga, e aí, a Suprema Corte do país ainda diz assim, pode usar, e aí eu pergunto, mas onde que compra? Tem lugar oficial de venda? Não tem não, então compra onde? Ah, compra no traficante, compra no bandido, pode usar e compra lá no bandido. Olha, que coisa terrível, que país é esse? Nós estamos vivendo um tempo de muita bebedeira, vai ele falar de bebida de novo, é um tempo de bebida, vou falar de novo mesmo, a bebida é uma desgraça. A bebida é uma desgraça. Ah, pastor, eu sei beber. Eu não estou discutindo se você sabe ou se você não sabe. Eu estou falando só da família, que o cara quase não bebe, mas um dia que bebeu,
deu um tapa na mulher e acabou um casamento. Só isso que eu estou falando, porque eu recebo no gabinete esses casos. Eu estou falando do cara que quase nunca bebe, mas num dia que bebeu um pouco mais, bateu com o carro e o filhinho de 4 anos morreu, e a filha de trás ficou machucada demais e quase morreu também, e esse cara nunca mais foi curado emocionalmente. Eu estou falando disso. A bebida traz isso. Não lide com a bebida como uma coisa tranquila, não é tranquilo, está acabando com vidas, e a mulherada está bebendo com força. Eita, empoderamento feminino. Às vezes eu fico olhando numa mesa, dou aquela olhada assim, o cara virou um copo, a mulher virou 3, falei, o que está havendo? Pastor, você está dizendo que quem bebe um copo de vinho vai para o inferno? Não estou falando isso, eu só estou falando que a bebida é um risco absurdo, perigosíssimo, muito perigoso, e tem acabado com famílias. Você não pode tratar como uma coisa normal, não é normal, é perigoso. Você sabe lidar, o seu neto você não tem certeza, você sabe lidar, o seu filho você não tem certeza, cuidado. Nós estamos vivendo um tempo de mentira virando verdade. Mentira virando verdade. Olha, viva a vida sexual como você quiser, viva a sua vida, usufrua, você vai ser feliz. Não vai ser feliz, não vai. Mentira. Todo mundo que passa pela cama de todo mundo nunca vai ser feliz, se sente estragado, se sente sujo, entra em depressão, tira a vida. Não consegue ficar casado, não consegue ter fidelidade, não consegue compartilhar uma vida a 2, não consegue, é uma desgraça. Pastor, eu consegui, você é vitorioso, glória a Deus, Deus ajuda na sua vida. Mas muitos não conseguem. Se não tiver uma intervenção do céu, uma intervenção de Deus, é muito difícil viver uma vida toda errada, e de repente encontrar alguém e falar, agora eu vou viver a vida certa. Se acostumou com o pecado. Deus definiu um plano, homem e mulher, casando, e tendo uma vida íntima, dentro de compromisso, é a palavra de Deus. Não adianta fugir disso, e falar, sou feliz, não vai ser, não tem como. Ou seja, a restauração da cidade só tem um caminho, a igreja. Se nós dependemos da justiça, das ONGs, dos políticos, nós estamos fritos. Só tem uma saída para a sociedade perdida, que busca uma solução desesperada, e acaba ficando pior a situação. A única solução é uma experiência com Cristo Jesus, é avivamento, é poder de Deus, é visita de Deus diariamente na casa, é Deus unindo a família, é Deus abençoando o casamento. Quem está entendendo? Agora, uma história que me ensina muito sobre como que Deus conta com a gente, é a história de Moisés. Quem lembra da história de Moisés? O povo hebreu, que é o povo judeu hoje, chegou no Egito como? Chegou com tapete vermelho. Por quê? Porque José, ele fez algo maravilhoso, ele ajudou o Egito a superar um momento de crise, um momento de fome mundial, e ele foi aplaudido por isso, e a família dele, que eram os hebreus, vieram para morar no Egito, na área mais nobre do Egito, a terra de Gósen. Só que eles começaram a crescer, a se multiplicar, e de repente, os egípcios ficaram com medo do crescimento, e definiram que todo menino hebreu deveria morrer. E uma mulher chamada Joquebede falou, não vou matar meu filho não, o nome do menino, Moisés. E ela tentou esconder, chegou uma hora, não tinha mais como esconder. O que ela fez? Ela fez um cestinho, impermeabilizou o cestinho, botou o menino lá dentro, e aí pegou esse menino e colocou no rio Nilo, perto da região aonde a filha de Faraó se banhava. A filha de Faraó viu um cesto, mandou buscar, quando olharam um lindo menino, ela falou, vou adotar.
A irmã do Moisés, que estava na espreita, veio correndo e falou: você achou um neném? Achei. Você quer que eu arrume alguém para dar de mamar para ele, até ele desmamar para te entregar? Falou: tá bom, quero sim. Ela foi lá e chamou a mãe do menino, cheia de leite, e ela deu leite para o menino e ainda foi remunerada. Glória a Deus. Sonho de consumo de toda mãe, olha aí, ainda ganhar para amamentar. E aí ela amamentou, e depois ela entregou o menino para a filha de Faraó, e ele foi criado como um príncipe, e ele ficou ali sendo treinado como príncipe do Egito. Aos 40 anos, ele foi dar uma volta fora do palácio, e viu um soldado egípcio, batendo no hebreu, humilhando o hebreu, e ele foi tirar satisfação. Quando ele foi tirar satisfação, o egípcio não reconheceu ele, falou: vai se lascar, vai tomar banho, rapaz, vai arrumar o que fazer. Ele não gostou, ele matou o egípcio, ele fez jiu-jitsu, ele matou o egípcio, gente, com a mão o cara matou o egípcio, matou e ainda fez ocultação de cadáver, ele escondeu o corpo, e ele achou o quê? Ninguém viu, beleza pura. Todo mundo que peca tem a sensação que ninguém viu. Irmão, na internet, ou em qualquer lugar do mundo que você pecar, alguém viu. Fique tranquilo que na hora certa a vergonha lhe chegará. Você abre o olho, não existe esconderijo de pecado, meu filho. Tem um divulgador de pecado mundial, que é o maior marqueteiro do teu pecado, o nome dele é Satanás. Ele adora te levar a pecar para depois te envergonhar. Você está do outro lado do mundo, você apronta, tem um miserável lá com a câmera, bota na internet, um outro miserável do outro lado do mundo vê, fala: não é o fulano, é um negócio desgraçado, fica tranquilo, você vai passar vergonha. Então, gente, ele acha que ninguém viu, mas viram. E aí falam com o avô: ô Faraó, teu neto matou um egípcio, ordem do vovô, matem ele. E aí Moisés foge, aos 40 anos ele foge, e ele, que era príncipe, tinha carro, ele tinha 2 Porsche e uma Lamborghini, ele morava de frente para o Rio Nilo, olha que legal, tinha uma praia particular. Agora não tem nada, ele perdeu tudo num dia só, e aí ele vai começar a criar bicho, ele vai começar a criar uns bichinhos lá, e ele vira pastor, e ele aos 80 anos, Deus aparece para ele, e ele não conseguiu aposentar, está trabalhando aos 80 anos, quem entendeu? De príncipe a 80 anos, tendo que ganhar o seu pão de cada dia para sobreviver, quem entendeu? Aí Deus fala com ele assim: Moisés, oi, volta lá no Egito. Para fazer o quê? Para libertar mais de 2 milhões de pessoas. Ele fala para Deus: Deus, deixa eu te falar uma coisa, o senhor deve estar com problema no GPS, o senhor deve estar com algum problema, porque eu tentei libertar um e fiz besteira, tentei libertar um e matei o cara, deu um problema danado, tive que fugir, agora o senhor quer que eu volte lá para libertar milhões de pessoas? E Deus fala para ele: pois é, Moisés, quando você achou que você resolvia, você não estava preparado, agora que você sabe que sozinho você não consegue, em mim você pode. Quem pegou essa faixa aí? Quem pegou? As coisas grandiosas que você não pode fazer, Deus pode fazer em você, dependa dele, viva nele, acredite nele, seja humilde para reconhecer que veio dele todo o sucesso que Deus te deu, todo o dinheiro que Deus te deu, todas as oportunidades que Deus te deu. Deus quer que você dependa dele, só isso, para que a tua grandeza seja a grandeza do nome dele. Meus irmãos, ele vai ao Egito, chega lá para o Faraó, que é o Biden da época, é o presidente da maior nação do mundo. Ele vira e fala: liberta os hebreus todos aí, ô Zé. O Faraó fala: ô velho, você é doido, né? A economia do Egito é toda em função desse povo aí. Quem faz meus tijolos? Os hebreus.
Quem faz a minha pecuária, a minha agricultura? Os hebreus. Você está doido? A minha economia gira toda em cima de serviço escravo desses caras. Aí o velhinho fala, mas é melhor libertar, hein? O que foi? Vou mandar praga. Deus falou que eu posso mandar praga. E 10 pragas vieram sobre o Egito, sim ou não? 10 pragas. Na primeira praga, segunda praga, até a 9ª praga, o faraó fala, vou libertar. Depois ele recua, vou libertar nada. Mas na 10ª praga, morre o filho mais velho de todos os egípcios. E morre o animal mais velho de todas as criações. Então, querido, nesse momento que o faraó vê o filho dele morto, ele não aguentou, ele liberou o povo. E o povo então foi retirado por um homem de 80 anos e leva esse povo para a terra prometida. O que a gente aprende na vida de Moisés? Eu queria a sua atenção, porque a história de Moisés é a sua história. A gente aprende que pode ser usado por Deus pessoas que entendem algumas coisas. Primeiro, Deus não conta apenas com vocacionados de tempo integral. Olha o capítulo 3 de Êxodo. No capítulo 3 de Êxodo, no versículo 9, nós lemos assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tendo visto como os egípcios os oprimem, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus convoca Moisés para ir lá libertar o povo. Eu pergunto, Moisés fez seminário? Moisés fez teologia? Moisés fez curso de guia de povo? Moisés tinha um trabalho pastoral, um trabalho social, um trabalho espiritual? Não, ele foi preparado para ser príncipe. Ele estudou sobre economia pública, administração pública, ele estudou sobre relações internacionais, ele estudou sobre línguas, ele estudou sobre história do Egito, ele estudou sobre princípios de gestão. Ele foi preparado para ser príncipe. Tinha nada a ver com essa missão espiritual de conduzir um povo de um lugar para outro, mas Deus convocou um leigo para ser o líder espiritual de um povo. Querido, Deus não conta só com pessoas de tempo integral. Meu chamado foi assim. Deus me chamou para eu ser pastor, tempo integral, é o meu chamado. Mas para outro, Ele chama para viver o reino de outra maneira. Se você é jogador de futebol, onde que é seu púlpito? No campo. Imagina se eu fosse titular da seleção brasileira. A seleção perdeu muito de eu não ser. Já imaginou? Final da Copa do Mundo, 45 do segundo tempo, 0-0, vai para os pênaltis, bola vem, lá vai Josué, mata no peito, joga para cima a bola, dá uma bicicleta, puf, no ângulo. Brasil campeão mundial, gol de Josué. A imprensa do mundo inteiro bota o microfone na boca do Josué, sim ou não? O que você tem a dizer? Que filé, ai, que oportunidade. O mundo inteiro vai ouvir o pregador que ganhou a credibilidade por causa de um gol, sim ou não? Onde que é o púlpito do médico? No hospital. Onde que é o púlpito do advogado? No tribunal. Onde que é o púlpito do empresário? Na reunião com sua equipe. Onde que é o púlpito de cada um? Cada um precisa entender que não precisa ser um chamado de tempo integral para ser pastor. Deus quer te usar aonde você está, mas você tem que ter intenção de ser usado. Eu conheço um empresário, o cara é muito rico, tem aviões, muito rico, meu amigo. Um dia, ele me pegou com o avião dele aqui, já contei essa história para vocês, me pegou com o avião dele aqui, me levou para o Nordeste, vamos lá conhecer o sertão. Falei, vamos. Chegou lá, descemos do avião, andamos um pouquinho, paramos, comemos uma galinha caipira,
E saímos dali e começamos a andar pelo sertão, vendo as cidades, vendo a prostituição infantil, vendo a carência do povo, vendo mulheres com 40 anos que bebem pouca água e pegam muito sol, a cara é toda estourada, a cara é toda manchada de dor, de cansaço. Você olha para a mulher de 40, parece que tem 60. Pessoas feridas pelo tempo. Um homem de 42 anos, você dá para ele 75, fácil, de tão estragada que a pele fica, não bebe água direito. Por conta disso, eu vim para a igreja e falei para vocês, nós precisamos fazer alguma coisa pelo Nordeste. Hoje nós temos 9 igrejas no sertão, que está lá falando de Jesus, anunciando as boas novas, cuidando de gente, fazendo obra social. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso lá, e a maioria dessas igrejas ainda não tem nem o autossustento. Só 2 dessas igrejas têm autossustento, se eu não me engano, só 2, as outras todas dependem ainda da sede. Mas nós estamos lá, por quê? Nós estamos lá porque um homem rico fez das suas empresas, do seu avião, um púlpito, e chamou gente para conhecer uma realidade, e pastores foram comigo, e todos nós estamos plantando igrejas lá, para a glória de Deus. Você tem que saber como vai usar o seu potencial naquilo que você faz, para a glória de Deus. Você precisa fazer algo a mais. Segundo lugar, Deus pode contar com quem sabe o quê? Que ter vivido circunstâncias desfavoráveis não impede grandes chamados. Ah, pastor, eu já vivi muita coisa dolorida, eu fui abusada, pastor, passei fome, pastor, estudei em colégio ruim, pastor, não sei nem falar direito português, pastor. Ah é? Você sofreu? Deixa eu te falar uma coisa aqui, Êxodo 2:10, Moisés quiseram matá-lo, não quiseram? A mãe dele tem uma ideia, que é colocar ele nas mãos da filha de Faraó, beleza? Mas no versículo 10, ela tem que entregar o filho, a filha de Faraó. Imagina que é você amamentar o seu filho, 1, 2 anos, todo dia com o menino ali no seu colo, agora você pega o menino e fala assim, toma aí, cuida dele você. Foi fácil? Você acha que o menino de 2 anos, mamando naquela mãe ali esse tempo todo, ele não sabe quem é a mãe dele não? Ele não sabe não? Foi simples para ele? O Moisés não tem nenhuma memória afetiva disso? Ele foi retirado dos braços da mãe dele, entregue na mão de outra mãe, uma mãe adotiva lá, a filha de Faraó, e ele agora não vai ter mais contato com a mãe dele. Depois no capítulo 2, versículo 15, é o momento que ele mata o egípcio, ele é ameaçado de morte. Foi fácil a vida de Moisés? Ele passou por perdas ou não? Ele passou por ameaças ou não? Ele é ameaçado do neném, depois ele é separado da mãe, agora ele é ameaçado de morte pelo próprio avô. Você tem que saber lidar com as suas perdas. Quando ele fica velho, aos 80 anos, ele recebe um convite para fazer algo novo para Deus, libertar 2 milhões de pessoas. Queridos, Moisés recebeu um chamado, mesmo com as perdas e dificuldades pelas quais passou. Um senhor de Curitiba começou a fazer um trabalho numa favela violenta de Curitiba, começou a lidar com os meninos que estavam tudo no caminho do tráfico, tudo no caminho da bandidagem. Aí ia ter um retiro dos jovens da igreja, não tinha dinheiro, ele arrumou patrocinadores, pegou um grupo de meninos e levou. Teve um dia de uma fogueira, que eles ficaram em volta de uma fogueira, cada um com um graveto na mão. Aquele graveto simbolizava os pecados deles, e cada um deles que se arrependia dos seus pecados, jogava o graveto no fogo, queimando os seus pecados. Um menino, um dos piores do grupo, um que já tinha crime nas costas, ele pega o graveto e joga no fogo. Ele fica de pé e testemunha, fala, hoje aqui Deus mudou a minha vida, eu estou me sentindo perdoado, Deus está mudando a minha história, eu vou dar alegria a esse Deus. Naquele grupo ali, todo mundo se converte.
saiu dali pastor, saiu dali empresário, saiu dali homens de bem, porque um homem simples, decidiu entrar numa favela e falou: ei, meninada, quero cuidar de vocês, nós precisamos saber que nossas dores e dificuldades não impedem a gente de fazer uma grande obra, a gente tem que ter vontade de fazer. Terceiro lugar, Deus pode contar com gente que sabe que sua história de vida será útil ao seu chamado. Sua história de vida será útil ao seu chamado. De repente a sua história de vida não foi boa, você não foi criado pelo seu pai, sua mãe não era tão legal, seus irmãos se brigavam muito, você foi criado por alguém, talvez você não teve muita facilidade na infância. Deixa eu te falar uma coisa, o que você passou, Deus vai usar, você está reclamando, mas você não pode deixar de entender que as suas dificuldades, a sua história, ela se soma ao teu chamado de alguma maneira. Uma pessoa que passou por um câncer tem muito mais condições de dar suporte a alguém que está passando por um câncer, sim ou não? Ele vai falar: eu sei que você está passando, eu passei por isso. No versículo 15 do capítulo 2, nós lemos assim: olha, quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Olha só, uma história de fuga, uma história de dificuldades. Mas depois que ele sai do Egito, ele passa 40 anos aonde? No deserto. E quando ele volta no Egito para libertar o povo, ele vai conduzir o povo 40 anos aonde? Pelo deserto. Ele sabia onde achar água, ele sabia como esconder e jogar fora as necessidades fisiológicas, ele sabia como se proteger dos animais, ele sabia como andar no deserto, ele sabia como se proteger dos ventos fortes, ele sabia lidar com aquilo tudo. Tudo bem que Deus mandou o maná, tudo bem que Deus mandou uma nuvem protegendo, tudo bem que de vez em quando Deus mandou: ó, abre ali tem água, mas a maioria do tempo não foi Deus que falou onde tinha água, foi Moisés que achou, foi Moisés que disse: ali tem, bate ali que ali tem, vai ali que ali tem. As águas, quando passam pelas rochas no meio do deserto, as águas, muita chuva, e elas passam, e então elas vão passando e levando material de sais, e esses sais vão passando, e de repente eles começam a se acumular, e vão se fechando entre as rochas, e fica muita água acumulada entre rochas. E quem conhece o deserto, sabe aonde bater naquela rocha, que a água vai sair. Por isso que Moisés, uma hora que Deus falou para ele falar a rocha, ele bate, porque Deus apontou um lugar que ele não viu, e ele falou: aí ali tem água mesmo, ele bate, e a água sai. Moisés estava preparado para guiar o povo pelo deserto. Querido, os teus desertos ajudarão pessoas a sair dos deles. Os teus desertos serão salvação para pessoas. Aquilo que hoje te provocou lutas, lágrimas, vai te provocar satisfação e alegria, porque você será usado por Deus por causa da sua história. Um dia desse eu vi um vídeo de um rapaz, ele era drag queen. Sabe o que é drag queen? Um homem que se veste de mulher e faz apresentação, dança, essas coisas todas. E ele começou a falar da história dele como drag queen. Ele começou a falar da vida sexual intensa e maluca que ele vivia. Esse vídeo tem uns 7 minutos mais ou menos, e ele começa a falar do quanto ele era infeliz, mas não podia admitir isso. O quanto ele era pressionado a dizer que estava feliz, que era isso mesmo, que aquela vida que ele estava vivendo era o melhor para ele. Ele não tinha o direito de falar: eu não estou feliz vivendo isso, porque o sistema o pressionava, e ele falou tanta coisa. Que vídeo revelador!
se eu falo, vai ter a mesma credibilidade? Se eu falo sobre isso, alguém vai acreditar em mim? Mas ele viveu na pele, e ele fala: olha, amigos meus tiraram a própria vida, frustrados, por estarem vivendo isso, e sem estarem por dentro realizados. Aquele homem estava testemunhando ali algo da sua história, e confesso a você, que só descobri que ele era drag queen antes, porque ele falou, porque não parecia nem um pouco. Que coisa incrível, quando a gente entende que a nossa história se soma ao nosso chamado. Mas em quarto lugar, Deus conta com pessoas que entendem que seu chamado tem afinidade com seus interesses. Seu chamado tem afinidade com seus interesses. Tem gente que acha que Deus só chama a gente para fazer coisa que a gente tem raiva de fazer. Não, Deus adora ver a gente sofrendo. Quem disse? O que você gosta? Gosta de futebol. E você? De beleza. E você? De comida saudável. E você? De esporte. E você? Eu gosto disso, daquilo, de moda. Deus pode estar te dando um chamado poderoso numa área de prazer para você. Talvez você tenha tentado ser um jogador de futebol, não conseguiu, mas de repente você vai fazer alguma coisa ligada ao futebol, que vai mudar a história de milhares de crianças, que vai salvar a vida de milhares de crianças. Não tem que haver sofrimento para ter chamado. Você começa a fazer alguma coisa de uma área que você gosta, e de repente aquilo vira um milagre no mundo. Vou dar um exemplo, o exemplo do Moisés. O Moisés, ele tentou libertar um cara, não foi? Fez besteira, não fez? Matou o egípcio, não matou? Deus fala com ele: vai lá libertar, você tem interesse por libertação, é tua área de desejo, é o que você gosta de fazer, te empolga isso. Moisés fala: fiz besteira, tentei fazer, mas não fiz legal. Não, mas agora você vai comigo, esse desejo que você tem é lícito, eu te abençoo. O que te incomoda no mundo? O que te gera lágrima no mundo? Talvez você tenha um desejo de ver criança sorrindo. Talvez você tenha um interesse de ajudar chefe de família a ter um prato de comida para levar para casa. Talvez você sofreu muito de um dia ter ido no hospital e visto uma pessoa numa enfermaria tomada de gente, sem ninguém do lado dela para dar o mínimo apoio. Talvez Deus te dê um chamado para fazer uma revolução, levantar uma multidão de soldados, de voluntários, que vão mudar a história das enfermarias do Rio de Janeiro inteiro. Tudo só vai acontecer se alguém tentar. Onde está teu incômodo, pode estar teu chamado. Onde está tua dor, pode estar teu chamado. Onde está teu prazer, pode estar teu chamado. Você tem que acreditar que você tem um chamado. Tente. Uma menina começou uma reuniãozinha na escola dela. Aí ela foi chamar os amigos: uma vez por semana, vamos bater um papo sobre a Bíblia aqui, 7 minutinhos, depois a gente ora, para pedir pelo vestibular da gente, para pedir pelos pais da gente. Aí na primeira semana tinha 8, na outra semana tinha 18, na outra semana tinha 40. Ela virou para o diretor e falou: diretor, você não me dá uma sala para fazer o encontro não, porque no recreio está juntando muita gente. O diretor falou: tudo bem, deu uma sala. Uma menina, a sala ficava tomada, ela fazia curtinho, era uma reunião de 25 minutos, o pessoal saía da aula, passava, comia alguma coisa rapidinho, 15 minutos, ia para lá, e ela durante 25 minutos, ela orava com eles, pedia a Deus pela família deles, dava testemunho de resposta de oração que Deus tinha dado ao grupo, e ela influenciou dezenas de jovens. Já imaginou se nós tivéssemos isso em cada escola? Já imaginou se um jovem aqui que estuda num colégio bonitão, legal, se dispusesse a ir numa escola, talvez uma escola estadual, municipal, falar: lá não tem ninguém não, eu vou lá e faço.
que vitórias você teria, que experiências você teria, que milagres você veria. Nós temos um chamado. Nós não fomos chamados para sentar nesse banco e ouvir uma mensagem, e ouvir um louvor e falar: nossa, foi bonito hoje. Não estou nem aí se achou bonito ou não achou bonito, faça bonito você. Em quinto lugar, Deus pode contar com gente que entende que Deus quer usar a pessoa independente dos pecados que praticou. Tem gente que não quer assumir um chamado grande, porque você fez muita besteira, você se drogou, você transou errado, você mentiu, você traiu, e aí você fala: como que Deus vai usar uma pessoa que fez tanta palhaçada que nem eu? Como que eu vou ser usado por Deus para alguma coisa grandiosa? O pastor Josué teve uma vida pura, casou virgem aos 25 anos, o pastor Josué foi diferente. Ei, minha história não é regra para ninguém, para com isso. Minha história é a minha história, tem que ter alguém também que fez certinho alguma coisa. Mas Deus não está nem aí para o pecado que um de nós aqui cometeu. Deus está querendo saber se o arrependimento chegou. Deus está querendo saber se a gente se quebrantou. Deus está querendo saber se a gente realmente não quer mais viver uma vida errada, e se a gente quer ser usado por Deus para poder mostrar para o mundo que, apesar do que a gente foi, Deus entrou e agora olha o que a gente é. Pastor, onde é que está isso no texto? O Moisés era o quê? Um assassino. O cara mais usado do Velho Testamento tinha uma morte nas costas. E no Novo Testamento, tirando Jesus, o cara mais usado do Novo Testamento tinha uma morte nas costas: Paulo. Não que ele tenha matado Estevão, mas foi com a permissão dele que Estevão foi morto. 2 assassinos, do Novo e um do Velho, foram os homens mais usados nos 2 testamentos, para provar para a gente que grandes obras acontecem para quem está arrependido, e não para quem nunca pecou. Quem recebe essa ficha aí? Quem recebe essa chave aí? Amém? Deus está falando com você, Deus está tratando com você. Pastor, fez muita besteira. Ei, para de falar besteira. O que foi, foi. O diabo quer ficar te lembrando dos seus pecados do passado, porque ele tem medo do que você vai ser no futuro. Mas em último lugar, Deus conta com gente que entende que Deus conta com gente ocupada. Ah, pastor, quando eu acabar a faculdade eu vou servir a Deus. Vai fazer MBA. Pastor, quando eu acabar o MBA eu vou servir a Deus. Vai fazer mestrado. Pastor, quando eu acabar o mestrado, servir a Deus. Vai arrumar um emprego, vai ter que viajar. Irmão, sempre vai ter uma coisa. Moisés, quando foi abordado por Deus, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele é abordado por Deus, ele tem 80 anos, ele está trabalhando, ele tem 80 anos e está produzindo, ele tem 80 anos e está frutificando. Deus não conta com gente parada não, Deus não conta com gente que não faz nada não. Você está achando que Deus vai te chamar quando você não estiver fazendo nada? Você está enganado. Você está enganado. Deus vai te usar se você entender que é no meio das tuas pressões, das tuas correrias, das tuas reuniões, das tuas lutas, que gente vai ser discipulada por você, que gente vai ser orientada por você, que você vai pregar para as multidões, que você vai liderar projetos sociais, que você vai se envolver na obra de Deus, que você vai liderar 200 células, que você vai ser um pastor de multidão, no meio da tua labuta, no meio da tua correria, no meio das tuas pressões. Deus não conta com o desocupado. O desocupado aqui na igreja só me dá trabalho.
Desocupado aqui da igreja só me dá trabalho. É aquele cara que vive do dinheiro do pai, da mãe, e o irmão dele fica revoltado com ele, que ele é um Zé Preguiça. E o irmão fica pau da vida, que trabalha pra caramba, e vê o outro irmão tirando tudo do pai e da mãe. Só me dá trabalho. Deus não conta com desocupado. Meus amados irmãos, Deus está dizendo para você: olha, você pode fazer alguma coisa, mesmo que seja muito ocupado. E aí você pergunta: por que eu devo atender o chamado? Tá bom, eu tenho que atender o chamado, eu tenho um chamado, Deus conta comigo, tá? Por que eu devo atender o chamado? 2 motivos. Primeiro, porque há maravilhas que só veremos se aceitarmos o chamado. O Moisés tinha 80, Deus chamou ele e tentou pular fora. Depois ele aceitou o chamado, sim ou não? Aí ele sai do Egito com o povo, sim ou não? 10 pragas ele viu, tremendo, não foi? Mas quando ele sai do Egito, acontece uma coisa inacreditável. O mar vermelho se abre. Recebe essa palavra. Tem gente aqui que está esperando um milagre acontecer para depois atender um chamado. Mas Deus manda te dizer que primeiro você vai ter que atender o chamado, para Deus depois operar o milagre. Deus só vai abrir alguns mares vermelhos diante de você depois que o teu coração já estiver no chamado. Pastor, mas por quê? Porque se Ele fizer o milagre antes de você atender o chamado, você vai usufruir do milagre e esquecer do chamado. Você vai desfrutar da bênção e esquecer do chamado. Você vai se alegrar com a bênção e vai falar: está tudo beleza, olha aí, Deus abençoou, e o chamado vai ficar de lado. Não, Deus quer ver o teu coração no chamado. Ele fala: hora do milagre, hora de abrir o mar vermelho da vida dele. Quem recebe? Segundo lugar e último, por que atender o chamado? Porque você nunca vai ter toda a intimidade possível com Deus se estiver fora do chamado. Você nunca vai ter uma intimidade plena com Deus, para valer com Deus, fora do chamado. Pastor, por que você está dizendo isso? Capítulo 33 de Êxodo. Para mim, uma das cenas mais fortes da Bíblia. Depois você lê em casa. Deus vem sobre a montanha para encontrar com o povo. A montanha começa a ter o fogo de Deus, começa a sair uma fumaça da presença de Deus na montanha. A montanha fica como que um campo magnético da glória de Deus. Moisés sobe a montanha, o povo não se atreve nem a pisar na base da montanha, com medo de morrer. Moisés chega lá em cima e diz o texto que ele fala com Deus como quem fala com um amigo, face a face. Você nunca vai ter uma intimidade como Moisés tinha, fora de um chamado. Você nunca vai ter uma oração que é atendida fora do chamado. Você nunca vai ver curas e milagres através da tua vida fora do chamado. Você acha que Deus vai honrar a sua preguiça? Você acha que Deus vai honrar a sua vida para si mesmo, deixar a obra de Deus de lado e Deus só te abençoando? Você ora e os milagres acontecem. Ei, acorda! Acorda! Deus quer te dar experiências que você nunca teve, revolucionárias, mas Ele quer ver teu coração conectado com Ele, vivendo o chamado. Hoje Deus está aqui. Quem acredita que Deus está aqui? E Deus está falando assim: e aí? Vai fazer o quê? Vai viver o chamado? Ou vai achar que outra pessoa que tem que viver o chamado? Pastor, eu nem sou da igreja. Não era, né? Como assim não era?
Porque o Espírito Santo já falou contigo, que quer te usar para algo maior. Recebe o teu chamado. A minha oração é que nenhuma pessoa que está aqui desperdice a palavra profética que foi liberada hoje. Que ninguém aqui desperdice a palavra do céu que foi liberada hoje. E outra coisa, pare de se enganar. Você fala bonitinho, um monte de gente te elogia, você acha que você é cheio de Deus, você não é. Você tem valores deturpados. Você tem mentiras que você sabe. Você tem vaidades à flor da pele. Deus está te chamando para um chamado. Deus está te chamando para uma reconstrução de vida, para atender esse chamado. Deus está hoje se revelando aqui e dizendo: ei, quer ser um empresário bilionário? Eu posso fazer você ser. Quer ser uma pessoa de importância mundial? Eu posso fazer você ser. Quer ser uma pessoa de conquistas mundiais? Eu posso te dar isso. Mas a pergunta é: você conta comigo para isso? E eu posso contar com você para o que eu espero que aconteça nisso? Você aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua vida? Envie-nos uma mensagem através do WhatsApp que está aqui ao lado. Nós queremos conversar com você e orar pela sua vida. Nós temos encontros semanais online que você poderá participar. Deus te abençoe!